Pois é, a cantora Anitta está envolvida em mais uma polêmica, só que por incrível que pareça, dessa vez ela não fez nada de errado, assim, até falou uma besteirinha, uma coisa ou outra ali, mas vem comigo até o final do vídeo que você vai entender. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário você está assistindo desse vídeo, mas eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre a Anitta, né? Ela vira e mexe está envolvida em alguma polêmica, né? Ela sempre está no meio de alguma treta, inclusive agora, novamente, relacionada ao cristianismo. Só que, como eu disse, dessa vez não foi por atitude dela, iniciativa dela, mas você vai entender. Eu não vou ficar enrolando muito aqui, vamos direto ao ponto, eu vou mostrar para você o que aconteceu agora. E antes de irmos para a notícia que é o que eu vou discorrer aqui no vídeo, eu quero mostrar para você esse vídeo dela aqui, dá uma olhada só. Eu tô achando melhor afastar as cadeiras porque vai ter pancadaria, vai ser. Vamos prestar atenção aqui. Silêncio, irmãos! Silêncio, igreja! Amém? Pois é, esse vídeo está gerando um certo desconforto em algumas pessoas, principalmente do meio gospel, que estão falando que ela está zombando da Bíblia, está zombando da palavra de Deus, que ela pegou a Bíblia, né, e fez uma gracinha como se fosse um ambiente de culto ali. Até dá para ouvir um cara realmente fazendo uma gracinha, né, falando silêncio, igreja, e essas coisas do tipo. Só que se você olhar para a expressão dela, se você ver as expressões dela, não parece a expressão de alguém que está zombando. Parece que ela até queria falar alguma coisa ali, alguma coisa séria, não sei, ou queria dar algum recado. Ela até no início, ela chama alguém de mãe ali e pede para fazer silêncio, pede para esperar. Então assim, não parece que da parte dela, ela realmente estava querendo fazer chacota ou estava querendo zombar. É lógico que eu não vou botar minha mão no fogo e vou dizer que eu tô defendendo a Anitta, né? Que eu tô falando que o que ela faz é certo. Isso não quer dizer que eu concorde com as atitudes que ela tem no dia a dia, até mesmo as atitudes dela em relação ao cristianismo, porém em relação a esse vídeo, eu particularmente não vi nada demais para falar que a Anitta, ela realmente estava zombando, que partiu dela zombar da palavra de Deus. Eu não vi isso. Até parece que ela estava com uma Bíblia na mão realmente, parece que ela estava com algum objeto ali, um livro, né, na mão, que muitos acreditam ser uma Bíblia, realmente aparenta ser uma Bíblia, mas eu não sei. Também não sei se era uma Bíblia, isso não importa. O que importa é que naquele momento teve uma ou outra pessoa ali que realmente zombou como se fosse um ambiente de igreja. Mas isso, essa gracinha que foi feita ali, eu já vi sendo feita até mesmo no meio cristão, em algumas rodinhas de pessoas cristãs. Aí quer dizer que no caso, quando é cristão pode, mas no caso dela aí não poderia ser, não poderia imitar um culto ali. E já vi muitos cristãos fazendo isso em tom mesmo de zombar, né, de fazer gracinha, e a palavra de Deus não é algo para você brincar, para você fazer graça. Então, olhando as expressões dela, dava a entender que ela queria falar alguma coisa, dar algum recado. De repente ela até iria falar alguma mensagem, alguma palavra da parte da Bíblia ali, né? Queria ler algum salmo, não sei, eu não sei. Tem aquele último vídeo que eu fiz agora sobre a Anitta que gerou muita polêmica, mas em relação à atitude dela com o que ela crê, eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo específico, eu já fiz esse outro vídeo, mas eu não creio que ela quis zombar diretamente da palavra de Deus ali. Eu acredito até que ela queria falar algum momento, de repente era um momento de descontração ou algum momento ali de reunião que ela queria fazer algum comunicado. A gente não pode julgar só por esse trecho que é pequeno e a gente falar que realmente ela estava zombando. Não dá. Esse trecho é muito pequeno, esse vídeo, esse conteúdo é muito raso pra gente fazer uma análise profunda. Se sair o vídeo completo desse momento, aí dá pra gente tirar uma opinião mais concreta, mas até então não vi nada demais assim como muita gente está vendo. Já tiveram outros momentos, outras pessoas que realmente zombaram da Bíblia, né? Como o J.A., no momento que ele zombou de língua estranha. Eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo, mas tem um vídeo dele aí, ele zombando, acho que ele estava bêbado até, e ele já estava desviado, né? Eu não sei nem se ele já foi um dia, de fato, um cristão. Se era só um personagem, só um artista, e ele nunca, de fato, foi cristão, não sei. Mas ele já estava desviado, né, falando a grosso modo, e aí ele zomba de línguas estranhas. Inclusive, não só ele, teve uma outra mulher, eu não vou me recordar o nome dela agora, mas essa eu vou deixar aqui no canto aqui, passando. Essa mulher, num determinado momento, ela pega ali a Bíblia e ela começa a queimar páginas, começa a arrancar páginas da Bíblia, assim, fazendo um ataque direto. Isso sim, realmente, é um ataque direto à palavra de Deus. Isso sim, é um ataque à fé cristã.
Não isso, né? Esse vídeo raso que a gente viu aí da Anitta. Mas enfim, vamos agora para a notícia que realmente importa, né? Eu vou ler uma notícia, uma matéria aqui para vocês, onde envolve a Anitta, mais uma fã dela, onde essa fã, ela compara a Anitta com Jesus. E você vai ver o que aconteceu, o que de fato foi a polêmica que envolveu a Anitta mais uma vez em relação ao cristianismo. Olhem só a matéria. Anitta rejeita a comparação com Jesus Cristo feita por fã. Não fale isso. Foi o que ela disse, né? A cantora rebateu o elogio exagerado e aproveitou para compartilhar sua fé e gratidão nas redes sociais. Vou ler um pouco da matéria aqui para vocês. Anitta ficou irritada com um comentário de um fã que a comparou a Jesus Cristo durante uma interação nas redes sociais na madrugada deste domingo, do domingo passado agora. Após compartilhar um vídeo de sua apresentação em um programa norte-americano, um admirador afirmou que a cantora será mais famosa que Jesus Cristo. A frase lembra uma fala polêmica de John Lennon sobre a popularidade dos Beatles em 1966, mas a artista brasileira não fez a conexão pop e resolveu dar uma lição de moral ao seguidor. Bom, eu não acho que foi tanto uma lição de moral que ela deu no seguidor, vou ler para vocês o que ela falou aqui, mas realmente a gente tem que falar a verdade. Essa atitude que ela teve aqui, muitos cristãos não têm. Essa atitude que ela teve aqui de negar, de não receber de pronto, é uma atitude que muitos cristãos famosos não têm. Mas eu vou ler aqui pra você. Meu amor, eu te agradeço demais pelo carinho, mas não fale isso nem brincando, tá bem? Jesus Cristo, o maior espírito de luz que passou por nossa terra. Aqui entra a primeira besteirinha que ela falou, mas enfim, vamos continuar. Ele precisa ser conhecido por todos, para sempre, e será pela graça de Deus. A cantora aproveitou para enfatizar a importância de Jesus e seus ensinamentos, ressaltando que ninguém pode ser mais famoso do que ele. Aí mais embaixo ela fala o seguinte aqui. A cantora finalizou sua mensagem agradecendo o apoio dos fãs, afirmando: eu levo alegria para cada vez mais pessoas e sou muito grata, inclusive a Jesus e a Deus. Se ele quiser, no futuro também vou passar mensagens de amor e paz a todos. Só que mais famosa que Jesus ninguém pode ser, porque seus ensinamentos precisam estar no coração de todos antes de qualquer outra coisa ou pessoa. Amo seu carinho. Obrigada. Isso foi o que a Anitta falou. Então vamos lá, qual que é o problema aqui, né? Qual que é a polêmica? Então, como eu disse lá no início, a Anitta, ela em si não fez nada de errado. Não foi culpa da Anitta. Isso, na verdade, que o fã falou, que esse fã falou pra ela, isso acontece muito também no meio cristão, no meio gospel. A gente não pode ser hipócrita. Mas vamos lá. Essa fala de, porque você vai ser mais famosa do que Jesus, a Anitta vai ser mais famosa do que Jesus, esse é um pensamento de muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem de fato a palavra de Deus, que não sabem nada da história de Jesus e quem Jesus de fato é. E assim, essas pessoas fazem parte de um grupo pequeno, digamos assim, de fãs mais alucinados, né? Aqueles fãs que colocam um pedestal para o cantor, que tomam conta da vida do cantor ou do artista, né, que a pessoa é fã, ou até mesmo deixam de viver a própria vida para viver a vida para o cantor que de repente nem conhece, para o artista que nem conhece. Então assim, essas pessoas elas vivem em prol disso, em prol de parasitar na fama das outras pessoas. E como nós lemos, o problema não é a Anitta em si, o problema é o que está dentro das pessoas, o que está dentro do coração das pessoas, né? Elas fazem um bezerro de ouro, como na época de Moisés, montam um bezerro de ouro ali na falta de ter um Deus para suprir as necessidades espirituais delas, e elas começam a ver nas pessoas a salvação do mundo, começam a ver nas pessoas, né, nos artistas, assim como vem na Anitta, um escape, né, para aquela necessidade delas. E como a gente leu aqui, isso já vem de muito tempo, desde a época dos Beatles, isso já era dito, esse tipo de coisa já era falada. Na época de Jesus também não era diferente, tinha muitas pessoas que queriam aparecer, que queriam ser mais do que Jesus. Eu não posso julgar o coração da Anitta, é lógico, né? O que eu posso fazer é falar de acordo com a fala dela. Eu não posso dizer que ela falou isso, como algumas pessoas acreditam, né? Simplesmente para poder minimizar o que aconteceu no vídeo que ela postou falando da religião dela, né? Falando que ela é macumbeira, que é isso, que é aquilo. Ela postou isso, ela falou isso só para poder agradar os cristãos e tentar capitalizar algum público, né? Trazer de volta os mais de 200 mil inscritos, né? Seguidores que ela perdeu aí. Mas eu não vejo dessa forma. Pode ser? Pode ser. Só Deus sabe as intenções do coração do ser humano. Mas ela falou algo que realmente, como eu disse, muitos cristãos
famosos, muitos pastores, artistas gospels não falam. Ela chegou lá pro fã e falou, não tem nada disso. Jesus, ela até fala errado, né? Ela falou que Jesus é um espírito de luz. Esse pensamento não é o pensamento bíblico. Falar que Jesus era simplesmente um espírito de luz, isso não é um pensamento bíblico. A Bíblia não diz isso. A Bíblia vai muito mais além, muito mais profundo em relação a quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus. Então, esse ponto, ela equivocou, falou uma besteira ali, é uma besteira teológica, né? Até mesmo em relação à falta de conhecimento dela de Jesus, falta de conhecimento dela real da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, não só ela, como muitas pessoas que não conhecem a Deus, muitas pessoas até do meio cristão falam muitas besteiras, né, em relação a Jesus Cristo. Mas tá bom, o fato é, ela disse que ela não é mais famosa que Jesus Cristo, nunca vai ser, isso é uma verdade, e que realmente Jesus e os ensinamentos dele precisam ser lembrados. E esse ponto que ela fala realmente é uma verdade, que precisa ser lembrado, inclusive por muitos cristãos, que parecem que estão esquecendo de fato quais são os ensinamentos de Cristo, quais são os ensinamentos bíblicos. Até mesmo para poder falar dessa questão dessa idolatria toda, eu vou dar o exemplo da Vitória Souza, né? Todo mundo aí, eu acredito que conhece ou já ouviu falar sobre a Vitória Souza, aquela menina nova que ela age como se fosse uma popstar gospel, né? Que ela passava no meio de milhares de pessoas ali, como se fosse uma popstar, como quase que se fosse Jesus, né? Como se ela se sentisse mais do que Jesus, é o que parecia. Então ela passava ali e as pessoas gritando o nome dela e adorando a ela, realmente estavam adorando, cultuando a ela praticamente, né? E ela recebia isso de pronto, ela nunca chegou e falou, não, parem com isso, não façam isso é errado, a adoração é somente a Deus, não fiquem fazendo isso. Como por exemplo naquele episódio onde Paulo e Barnabé entram naquele vilarejo, naquele lugar onde eles acreditavam que eles eram deuses, e eles começaram a cultuar e fazer sacrifícios a eles, né? E Paulo e Barnabé falam, não, parem, nós somos homens como vocês, nós não somos dignos disso. Eles rasgam as vestes e eles falam, eles exortam aquelas pessoas, e eles não aceitam a adoração, eles não aceitam aquilo de pronto. Só que infelizmente no meio cristão, no meio gospel, tem muito disso. Como eu dei exemplo, tem a Vitória Souza, tem vários pastores que agem como se fossem, né, estrelas, como se fossem popstar, e as pessoas estão lá adorando a eles, achando que o que eles fazem é pelo nome deles, é por serem eles, né, não por ser Deus, não pela misericórdia de Cristo, não pelas misericórdias e pela graça do Senhor. Elas não veem isso, e ao invés deles falarem, não façam isso, exortarem as pessoas, muitos aceitam isso de pronto. É como se fosse o bezerro de ouro. Quando Jesus voltar, como ele vai achar o coração dessas pessoas? Como ele vai achar o coração desses pastores, desses artistas que se dizem cristãos e que aceitam essa adoração, que aceitam esses elogios exacerbados, né? E eles fazem como se realmente eles fossem alguma coisa. Só que diante de Deus nós não somos nada, nós somos simplesmente instrumentos nas mãos dele, se ele quiser nos usar. E se nós nos dispusermos a ser usados por Deus, né? É o mínimo que a gente deve fazer para levar a palavra, para louvar a ele, para levar outras pessoas a adorar a ele, não a nós. Então, esse é o verdadeiro sentido do cristianismo. E isso é ser cristão. Aí você vê muitos cristãos, muitos que se diziam cristãos, né? Quando estavam no meio gospel, que eles não tinham essa atenção toda, que não tinham essa fama toda, eles simplesmente pularam fora do barco. Priscila Alcântara, o J.A., o Gessé Aguiar e vários outros aí que a gente poderia citar aqui, que hoje já não estão mais no meio por causa de fama, porque eles foram em busca de se tornarem artistas, né? Se tornarem popstars, né? E infelizmente isso é uma atitude que não agrada a Deus e coloca em risco a salvação dessas pessoas, e pode colocar outras pessoas também em risco em relação à salvação, e essas pessoas vão ser responsabilizadas por isso diante de Deus. Quando é lá fora do nosso meio, a gente até entende, não, porque eles não têm conhecimento de Deus real, não têm uma vida com Deus real, eles não buscam entender de fato os ensinamentos de Jesus, não buscam viver o cristianismo como uma prática de vida, simplesmente como uma religião, como mais uma fé, e aí eles vão lá e fazem esse tipo de coisa. A gente até entende, mas no nosso meio, como tem acontecido muito, a gente não precisa ficar entrando em muitos detalhes. Infelizmente, a gente deveria olhar também e denunciar também essas questões, os bezerros de ouros que estão sendo levantados no nosso meio. Porque quando Jesus voltar, será que vai ser como aconteceu quando Moisés desceu do monte e aí ele encontrou aquele monte de gente adorando ali o bezerro de ouro e prestando cultos, fazendo sacrifícios, porque as pessoas estão vazias de Deus. E aí elas vão buscar alguma coisa em alguém, em pessoas. Se essas pessoas aceitarem,
Aí tem outro ponto que a Anitta fala também, que ela diz que se Jesus quiser, ela no futuro vai pregar, vai falar, né, mais, levar mensagens do amor e da paz de Deus. Cara, é lógico que Deus, ele quer isso. É óbvio que ele quer salvar você, Anitta. Ele quer te usar para alcançar pessoas, para pregar a palavra, para louvar a ele, através dos louvores, alcançar pessoas também, levar a mensagem bíblica de fato, uma mensagem de arrependimento, de conversão, uma mensagem genuína de um cristão que de fato conheceu Jesus. É isso que ele quer. Não essas músicas banais, essas músicas voltadas à sexualidade, essas músicas que falam de orgias e essas coisas que são da carne, dos desejos da carne, como a gente lê lá em Gálatas. Então, assim, não esse tipo de coisa, não é isso que Deus espera. Ele espera que a gente realmente leve a palavra dele, a mensagem do evangelho, as boas novas. E é isso que ele quer fazer através não somente da Anitta, mas de todos nós. Agora, um outro ponto que é um fato para a gente fechar esse vídeo aqui é em relação às pessoas que fazem, né, esses altares para essas outras pessoas, as pessoas que adoram pessoas, né, que tem fora do meio cristão, dentro do meio cristão. Aí eu pergunto, será que você, em algum momento, ou será que você atualmente não faz parte desse grupo de pessoas que está adorando algum artista, algum cantor, algum popstar gospel cristão, ou até mesmo fora do meio cristão, né? Talvez de repente você tenha algum ídolo, uma pessoa que você admira muito, e isso faz até você fazer essas pessoas tomarem o lugar de Deus. Será que se a gente olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar uma adoração sincera somente a Deus? Porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos adorar somente a Ele. Olhem só o que diz nessa passagem aqui. Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Agora em Êxodo 34, 14, diz assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Para fechar, lá em Filipenses 2, no versículo 9 ao 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, através dessas passagens, nós vemos que realmente a nossa adoração deve ser direcionada somente a Deus, somente a Jesus. Só Ele pode nos salvar, só Ele é digno de toda adoração, somente a Ele, mais ninguém, mais nenhum outro, somente a Ele. Será que o seu coração realmente é todo do nosso Senhor Jesus? Será que você realmente só serve a Ele, só adora a Ele? Me lembro de quando eu fui num show do Fernandinho e muitos jovens estavam ali, e ele é um dos poucos cantores que eu ainda admiro, que falam a verdade. E ele começou a pregar em determinado momento arrependimento, contra o pecado, contra várias coisas, várias práticas que hoje muitas pessoas já não querem mais falar. E ele começou a chamar aqueles jovens ao arrependimento. E eu me incluo nisso porque eu estava ali. E ele, depois dele ter cantado algumas canções, ele começou a falar, ele começou a pregar de fato. E ele falou, ele tocou nesse ponto da idolatria. Ele tocou nesse ponto. E ele mesmo disse que ele não queria isso para ele. E exortou as pessoas que estavam ali a não fazerem isso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, né? Se você realmente gostou, se esse conteúdo foi edificante na sua vida, para você, eu peço para que você deixe um like aqui, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, porque assim você vai estar me ajudando demais, e compartilhe também esse vídeo, esse conteúdo com mais pessoas, porque assim você vai estar me ajudando nesse projeto, nesse novo projeto aqui no YouTube, você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas e a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Então, eu conto com você no próximo vídeo. A gente espera aqui. Então valeu, falou!